8 horas da manhã em ponto, Jornal da Bandeirantes, gente, no ar. Hoje, dia de eleição importante em Brasília. Mesa diretora da Câmara e do Senado serão escolhidas pelos próprios parlamentares. Cabines fora do plenário, regras estabelecidas aí para tentar evitar aglomerações, assessores, pelo menos em teoria, não vão poder entrar nos plenários, né, para acompanhar aí as últimas negociações, as conversas, os bastidores. Apenas os parlamentares estarão autorizados a ingressar no plenário. Vamos ver como é que vai funcionar, né, esse regime especial criado aí para a votação na Câmara e no Senado. A possibilidade de uma eleição remota foi descartada, né? Vocês acompanharam essa discussão ao longo aí das últimas semanas. Há uma intensa disputa política, né, por trás da escolha de quem vai comandar a Câmara Federal, quem terá cargo na mesa diretora. As composições estão acontecendo. O fim de semana foi bastante agitado, principalmente por conta do partido do atual presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas. O Democratas resolveu liberar a bancada, o que é um prejuízo certo para o candidato Baleia Rossi, que tem uma negociação política com o atual presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, né? Mas eu queria destacar, o Cláudio Humberto certamente vai ter mais informações aí do bastidor, dessa disputa, dos nomes. Eu queria destacar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que o regimento interno das casas, a legislação, prevê uma votação secreta, né? E isso precisaria mudar numa reforma política de um país sério, de um país que quer cada vez mais transparência. É muito difícil a gente sonhar com isso. Os deputados e senadores, claro, têm uma liberdade muito maior. A negociação que é feita pelos partidos pode não ser seguida por um ou outro deputado que ali no escurinho da urna, né, sem a divulgação do seu voto, tem a liberdade, né, e não dá satisfação para ninguém em escolher o candidato que acha que vai ser o melhor representante do parlamento. Então, é muito difícil que isso mude, mas fica aqui o registro para pensarmos, né, sobre a conveniência, né, dessa votação ser secreta. E aqui o raciocínio lógico é direto. O eleitor escolhe o seu representante e não tem o direito de saber qual foi a escolha do seu representante para aquele que vai, então, pautar os assuntos mais importantes ou sentar em cima de alguns assuntos, né, Cláudio Humberto? A imprensa hoje está destacando muito, aí eu estava lendo nos jornais, não, o presidente da Câmara é o homem que tem a caneta para autorizar um processo de impeachment, né? Mas é muito mais do que isso, né? Não é essa a função principal do presidente da Câmara Federal. A função do presidente da Câmara Federal é colocar os assuntos mais importantes em pauta, escolher aqueles, né, que estão mais em sintonia com as necessidades do país. Agora, por exemplo, estamos no meio de uma pandemia, cabe ao presidente da Câmara ver as questões relacionadas a esse fato, né? Aquilo que pode ajudar o Brasil, pode ajudar os empresários, pode ajudar as pessoas no momento de mais dificuldade. Tem momento para tudo, tem momento para discutir aborto, tem momento para discutir pauta de costumes, tem momento para discutir redução da carga tributária. Agora, tem questões que são mais urgentes do que as outras e cabe a esta pessoa, a esse parlamentar, fazer as escolhas necessárias daquilo que mexe mais diretamente com a nossa vida. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Antes eu vou dar um alô só para Thaís, que voltou de férias, está aqui com a gente, viu, Cláudio? E aí, Thaís, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio Humberto. Bom dia também ao Fernando Schiller, nosso cientista político, colunista, hoje abrindo conosco também o Jornal Gente. Uma delícia voltar de férias num dia tão importante como esse, 1º de fevereiro, em que teremos a escolha do novo presidente da Câmara e do novo presidente do Senado. Deixa eu aproveitar então e perguntar para o Cláudio Humberto o seguinte. Cláudio, tem cheiro de desintegração na candidatura de Baleia Rossi agora no ar de Brasília? Cláudio, bom dia. Muito bom dia, Thaís Freitas, bem-vinda. Você faz uma falta danada, essa linda voz, a sua presença sempre muito forte e os comentários muito pertinentes fazem muita falta a todos nós, os nossos ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom dia. Olha, o que se viu ontem foi o início de uma debandada que é preocupante para a candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara dos Deputados. Primeiro foi o DEM, a maioria dos deputados do DEM decidiu apoiar a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara e a bancada se reuniu para decidir exatamente isso, para abandonar o bloco de apoio à candidatura de Baleia Rossi e declarar apoio ao Arthur Lira.
Mas aí teve a intervenção do presidente nacional do DEM, que é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e conseguiu convencer os deputados a, em vez de declarar apoio ao candidato Arthur Lira, apenas anunciar a neutralidade da bancada em relação à eleição. Mas, na prática, a maioria do DEM decidiu apoiar a candidatura de Baleia Rossi numa decisão que deve ser seguida hoje pela manhã pelo PSDB também. E isso representa 2 derrotas significativas para os 2 principais adversários, até inimigos políticos e pessoais do presidente da República, que são o ainda presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governador de São Paulo, o João Dória, que interferiu, participou de vários entendimentos, há inclusive denúncias de uso de emendas parlamentares, etc. Mas, enfim, ele se envolveu nessa disputa, patrocinou reuniões de apoio à candidatura de Baleia Rossi e o seu partido desembarcar desse projeto também é uma derrota para o governador João Dória. E consolida, ou pelo menos indica a consolidação da vitória de Arthur Lira na eleição de hoje. O que a gente percebe também é um movimento aqui que começou ontem, no início da madrugada, até eu cheguei a publicar isso, enfim, eu divulguei isso àquela hora, mas assim, era um movimento no sentido de uma ameaça de Baleia Rossi de desistir da candidatura, até para evitar uma votação vexatória, temendo, né, uma votação vexatória, que não deve ocorrer. Eu acho que ele será até bem votado, eu acho que ele mantém a candidatura, mas há um movimento no sentido de fazer o desistir disso, né, porque a debandada, é preciso explicar às pessoas o seguinte: por que isso, né? Além de todas as implicações? Tem várias implicações. A decisão do DEM, por exemplo, verificou-se ontem, descobriu-se ontem, que o Rodrigo Maia colocou o DEM no bloco de apoio à candidatura de Baleia Rossi sem consultar os deputados do DEM. Então, assim, esse é um dos aspectos da questão. E o outro, do ponto de vista pragmático, sabe, Thaís, Pedro, caros ouvintes, que é o seguinte: o deputado que votar no Baleia Rossi, ele corre o risco de ficar fora do jogo, né? E aí é um dos poderes do presidente da Câmara dos Deputados, é exatamente o de designar aquele parlamentar que vai presidir a comissão permanente, que vai relatar um projeto importante que lhe dá visibilidade. É o presidente da Câmara que escolhe, né, que elege aquelas pessoas que vão merecer dele, digamos assim, o maior destaque na sua presidência. São pessoas que vão aparecer, que vão dar entrevista a todo mundo, falar sobre como relator desta ou daquela reforma e tal. O poder do presidente da Câmara é muito forte do ponto de vista interno, né? Porque ele pode fazer a escolha entre aquele deputado que vai permanecer, vai morrer politicamente no baixo clero, sem aparecer, e aquele que vai participar do alto clero, daquela 2 dezenas de deputados que efetivamente aparecem. O presidente da Câmara e também o presidente do Senado, junto aos senadores, mas mais na Câmara, tem muito poder sobre os parlamentares. Isso explica um pouco enfim, essa discussão toda, essa queda de braços e tal. Eu dei uma circulada na Esplanada dos Ministérios e é impressionante, né? A Esplanada dos Ministérios está tomada de propaganda dos principais candidatos, né? O Arthur Lira e Baleia Rossi. E é interessante porque a candidatura do Baleia Rossi, assim, é muito rica. A ostentação da candidatura do Baleia Rossi é uma coisa tão chocante que, com toda certeza, ajudou muito nas articulações dos outros candidatos, mas principalmente do Arthur Lira, cuja campanha, em termos de cartazes, flâmulos, de material meio vagabundo, sabe? Uma coisa meio... Pode ser até tudo de caso pensado, mas o fato é que a candidatura do Baleia Rossi exagerou na dose. Contratou painéis gigantescos, painéis eletrônicos de LED, que custam uma fortuna a instalação e o aluguel, enfim, materiais muito ricos, sabe? Aquelas faixas de material sintético, que são as mais caras do mercado, coisa de quem não teve que meter a mão no bolso para pagar a conta. E aquilo ali, com toda certeza, é grana do fundo partidário, ou sei lá,
de quem? Dele próprio é que não é, né? Mas, enfim, a cidade passou o fim de semana envolvida nessas negociações e hoje teremos finalmente a eleição tanto para presidente da Câmara quanto para presidente do Senado. No Senado prevalece mesmo, por enquanto, o favoritismo do senador Rodrigo Pacheco, que é do Democratas de Minas Gerais, para presidir a casa. Fernando Schiller está conosco também na abertura do Jornal Gente aqui para trazer mais informações, hein? Será que algum dos candidatos aí tem imunidade de rebanho para ser eleito hoje em primeiro turno? Vai ter segundo turno? O que muda no jogo político do país após essa eleição, hein, Fernando Schiller? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo a Thaís de volta. Cláudio, nossos ouvintes, olha, eu estava escutando o Cláudio, concordo inteiramente, quer dizer, isso não vem só de ontem, na verdade. A candidatura do Baleia Rossi, ela vem desintegrando ao longo da semana. Quer dizer, a aliança formada por Rodrigo Maia, a minha avaliação mais ampla um pouco, pensando do início do processo, quer dizer, ela nunca foi uma aliança sustentável. Você imagina o seguinte, o Rodrigo Maia sempre foi um político reformista, defendendo, né, teto de gastos, defendendo PEC emergencial, defendendo as reformas liberais, criticando o ministro Paulo Guedes pela demora, enfim. Aí faz uma aliança onde 40, 30, um terço lá do apoio político vem dos partidos de esquerda, que são completamente contrários a essa agenda de reformas que ele defende. Quer dizer, é uma candidatura muito dependente da esquerda. Não é? E aí, dentro do Congresso, para quem conhece o Congresso, quer dizer, quando você forma essa polaridade ideológica no Congresso, vai a esquerda para um lado e vai digamos assim, o centro conservador para o outro lado. Não é? Mesmo que você tenha lá um balaio de siglas, você tem uma certa estrutura, eu chamo assim estrutura de nuvem dentro do Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados. Não é? Você claramente tem, então, por exemplo, mesmo que o deputado Alceu Moreira na frente do agronegócio, não é? Da frente parlamentar do agronegócio, ele apoia, por ser do MDB, apoia o seu colega de bancada Baleia Rossi, né? À frente apoia majoritariamente o candidato Arthur Lira. Não é? Nesse ponto é interessante comparar as estratégias do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Davi Alcolumbre entendeu o seguinte, quer dizer, é muito difícil jogar contra o Palácio do Planalto numa eleição interna secreta, como bem lembrou o Pedro, tanto na Câmara como no Senado. Por quê? Porque o governo, de fato, tem poder. Né? É um governo no meio do mandato. É um governo que tem uma avaliação ainda robusta, que vinha perdendo espaço, ainda robusta. Quando sai uma pesquisa eleitoral, o presidente Bolsonaro está disparado na frente dos demais candidatos, quer dizer, ele tem força política, não um pato manco, como a gente diz na política. Então ele tem emendas, tem os instrumentos tradicionais, nosso chamado presidencialismo de coalizão, para jogar. Não é? Então, a minha impressão é que o Rodrigo Maia, ao longo desse processo, quer dizer, ele deixou um pouco a condição, aliás, deixou muito, né, a condição de presidente da Câmara, e passou a ser um líder de oposição. Ele optou por assumir a posição de líder de oposição. Né? Além de ter cometido alguns erros, digamos assim, de gestão do processo. Tinha muitos candidatos, né? Então, quer dizer, você vê, Agnaldo Ribeiro, praticamente dos principais candidatos que eram sondados por Rodrigo Maia, foi o único que permaneceu leal à chapa do Baleia Rossi. Não é? Então você teve essa fratura no Democratas, o Mar Nascimento lidera, que era um dos possíveis pré-candidatos, você teve a saída do Marcos Pereira, do Republicanos da Aliança, que vai acabar sendo o primeiro vice-presidente da Câmara na chapa do Arthur Lira. E a impressão que a gente tem, né, observando o processo, que o Arthur Lira ele jogou o jogo muito parecido com o que fez o Davi Alcolumbre no Senado, é o jogo real do Congresso. Aliança com o governo, né, a distribuição farta aí de posições de poder dentro da Câmara, desideologizou o debate. Quer dizer, se funciona nas redes sociais essa polarização, governo, oposição, ameaça à democracia, essas grandes bandeiras retóricas, dentro do Congresso funciona muito pouco. Dentro do Congresso, como bem disse o Cláudio, é uma discussão muito mais pragmática, nomeação de cargos em comissões para comandar nichos de poder, vice-presidência, secretarias da Câmara e do Senado, quer dizer, é um jogo muito mais no varejo do que no atacado. Agora, Schiller... Então não adianta ter cartaz bacana,
os artistas, Fernando Henrique Cardoso fazendo tweets, quer dizer, o que funciona lá dentro é o pragmatismo do jogo, e nesse ponto não há nenhuma dúvida que o Arthur Lira vem ganhando o jogo. Então sejamos pragmáticos também aqui no Jornal Gente, Schiller, com a possibilidade mais concreta hoje da vitória de Arthur Lira na eleição hoje à noite para a presidência da Câmara dos Deputados. O que a gente pode esperar da gestão Lira e da relação dele com o Poder Executivo? Vai ser um mar de rosas para o presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião, Schiller? Olha, vai pisar em ovos, Thaís, porque, por um lado, quer dizer, a impressão que eu tenho é que o presidente Bolsonaro largou a agenda reformista. Quer dizer, o presidente Bolsonaro já entrou em modo pré-eleitoral. Quer dizer, então acho que há um interesse de retomada do auxílio emergencial, mas não tem fonte fiscal para isso. Não acredito que vá levar à frente nenhum tipo de reforma que doa em nenhum setor do funcionalismo. Então, todas aquelas as agendas de limitar os salários do funcionalismo público no teto, de tocar para frente a reforma administrativa, acho que nada disso vai andar. Então nós vamos ter algumas reformas setoriais, né? Nós vamos ter alguma coisa da PEC emergencial, lá do senador Márcio Bittar, né? Para mim é uma incógnita, para abrir algum espaço para ampliação de programas sociais. Nós vamos ficar muito longe de uma renovação de auxílio emergencial. Acho que vamos ter preservação do teto de gastos, né? E acho que vai retomar a chamada agenda conservadora, ou seja, temas como excludente de ilicitude, temas como ampliação de porte e posse de armas. Quer dizer, esse tipo de tema pode voltar à pauta. Não acredito que ande muito, porque eu acho que não tem maioria no Congresso para fazer essas coisas realmente andarem no ano pré-eleitoral. Mas, digamos assim, a grande dúvida do dia, na minha opinião, Thaís, não é nem sobre a gestão Arthur Lira. É como vai reagir, se vai reagir com fígado ou não agora, ainda no dia de hoje, até a noite, até o encerrar o seu mandato, o presidente Rodrigo Maia. Porque ele tem na mão uma bomba que pode desestabilizar o governo, pode estabilizar o país, que é aceitar ou não um dos tantos 59 pedidos de impeachment que tem na mesa para tomar a decisão. Bom, aí vai mostrar um oportunismo puro, né? Se fizer isso hoje, né? Depois de tanto tempo e tantos pedidos que chegaram, birra, né, vai Pedro? mostrar, né, um total descontrole da situação. Né, Cláudio? Isso me lembra, Pedro, a história do menino amarelo que só participa da pelada porque é dono da bola, Exatamente. Né? E ele perde a primeira disputa e pega a bola e leva para casa. É um pouco isso. O Rodrigo Maia está querendo... Mas só me permite dar um parênteses claro, aqui, Cláudio. A minha impressão, assim, observa a maneira como o Rodrigo Maia vem agindo. Quer dizer, ele vem numa retórica inflamada, ele não consulta o DEM. Uma das pautas que pegou muito forte na campanha Arthur Lira é exatamente tirar esse caráter quase monárquico da gestão do Rodrigo Maia na Câmara, ou seja, fazer uma gestão mais colegiada, escutar mais... O Rodrigo Maia, ele estabeleceu uma grande aliança política no país, inclusive com setores de oposição, e passou a literalmente comandar, até por serem as votações virtuais, então os deputados não estão lá, boa parte em Brasília, e passou a comandar com mão de ferro o Congresso. E, quer dizer, então, eu não descarto essa possibilidade. Ô, Schiller, na verdade, tá hoje aí, né? A informação é pública de quem estava participando na reunião de ontem, que ele chegou a falar isso na reunião, né? O que mostra, né, Cláudio, também, um momento de Pedro? descontrole do presidente da Câmara, né? De chegar a esse ponto de falar, se vocês não seguirem aqui pelo caminho que a gente estava seguindo, se o DEM resolver liberar a bancada, eu vou aceitar um pedido de impeachment. Que é isso, né? Isso não é... Ontem ele reagiu muito mal quando ele foi comunicado pelo ex-prefeito ACM Neto da decisão da bancada da Câmara. Ele passou mal, ficou meio esverdeado, suando, não aceito isso, como se a não aceitação dele pudesse fazer diferença a essa altura do campeonato. Ele no último dia, né, o penúltimo dia da presidência. Agora, a ameaça dele de aceitar pedido de impeachment pode também se tornar inócua na medida em que um outro presidente vai assumir, sendo ele o Baleia Rossi ou sendo ele o Arthur Lira, enfim, eles claro. A rigor vão decidir sobre isso ou não, né? É óbvio. O Baleia Rossi, há uma tendência de o Baleia Rossi
até porque tem atuado durante a campanha toda como se fosse um preposto do Rodrigo Maia. Ele não tem uma voz afirmativa, né, própria, uma personalidade própria, digamos assim, ou pelo menos não demonstrou isso. É um deputado que é muito amável, muito afável, um deputado que marcou a sua trajetória, embora não muito longa, mas pelo diálogo, é o tipo do sujeito que gosta de fazer política, e de repente ele está obedecendo cegamente tudo que o Rodrigo Maia determina. Pode ser que ele, ganhando a eleição, dê seguimento a um eventual pedido de impeachment, ou vários pedidos de impeachment, porque a ameaça é essa, são vários pedidos, né? A aceitação deles por Rodrigo Maia. Mas aí, enfim, sendo Baleia, sendo o Arthur Lira, essa coisa terá que ser confirmada ainda. Fernando Schiller, obrigado pela participação ao vivo hoje na abertura do Jornal Gente, aqui para falar sobre o assunto político do dia. Um abraço para você, até mais na programação da Rádio Bandeirantes, Schiller. Um abraço a todos, boa semana. Obrigada. Agora 8 horas 20 minutos, direto de Brasília, da porta do Congresso Nacional, que ainda não abriu, a repórter Natália Pazzi. Qual é o cenário agora aí, Natália? Bom dia. Oi, Thaís. Muito bom dia para você, Pedro, todo mundo que está nos acompanhando. Por enquanto, movimentação muito tranquila aqui no Congresso Nacional. Os últimos preparativos aqui estão acontecendo, até mesmo a limpeza aqui do espaço está acontecendo agora mais cedo, até porque os trâmites, né, os trabalhos só vão começar realmente à tarde, porque a eleição, então, dos novos membros da mesa diretora aqui do Senado Federal ocorre aí hoje, então, a partir das 2 horas da tarde, a primeira parte, então, desse dia que promete ser muito extenso, né, muito longo. A gente deve ter muitas discussões que pode, inclusive, entrar aí madrugada adentro. No Senado, aqui pelo rito, o primeiro a ser escolhido vai ser o presidente, claro que depois de tomar a posse, vai fazer ainda uma reunião preparatória para a escolha dos demais integrantes da mesa, que são 2 vice-presidentes e 4 secretários. O fato é que essa sessão, ela pode ser aberta com um quórum mínimo, aí, com a presença mínima de 14 senadores, o que equivale a 1/6 da composição no Senado. Só que a votação só pode começar com a presença da maioria absoluta da casa, ou seja, 41 senadores. E, além disso, a eleição da mesa diretora será totalmente de forma presencial aqui no Senado. Todos os procedimentos de segurança estão sendo adotados para que esses parlamentares compareçam aqui para essa votação. Logo depois, então, do Senado, a gente tem a expectativa aí de começar por volta das 7 horas da noite a eleição na Câmara. Também a eleição não só do presidente, como também da mesa diretora. A gente tem diversos aí candidatos. E essa mesa, diferentemente do Senado, ela é composta pelo presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e também os suplentes. E esses votos para os cargos da mesa só são apurados depois, então, que for escolhido o presidente. Então, o dia hoje promete ser muito longo, iniciando aí essa questão toda dos trâmites pelo Senado, depois pela Câmara. Hoje deveremos ter, então, os novos presidentes, tanto, então, do Senado, da Câmara, do Congresso Nacional. Claro, uma disputa muito acirrada que a gente vem acompanhando aí no último mês. Boa, obrigada, Natália Pazzi. Claro, eleição hoje na Câmara e no Senado, com cobertura completa aqui da Rádio Bandeirantes. Você está aqui com o Jornal Gente, nos acompanha também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.